Começa a imaginar a coragem de João, a unção e ousadia de pregar a palavra. Não se importava com as consequências que viria, independente de qual fosse a situação. Sabendo que não era fácil denunciar as coisas erradas, correndo o risco de perder a vida para a autoridade daquele palácio. O seu amor a Deus custou muito caro, foi denunciar o que havia errado, planejar um plano para a sua vida e no final de tudo ser decapitado. Mas João não se importava com a vida daqui, pois sabia que a sua missão teria que cumprir, anunciar o Salvador para a humanidade, para termos direito um dia à eternidade. Não renuncia a Cristo por dificuldade, por medo, dinheiro, fama ou status, mesmo se custe até a sua vida, mas siga fiel falando a verdade. Não renuncia a Cristo por dificuldade, por medo, dinheiro, fama ou status, mesmo que custe até a sua vida, mas siga fiel falando a verdade. O amor custou muito caro, foi denunciar o que havia errado, planejar um plano para a sua vida e no final de tudo ser decapitado. Mas João não se importava com a vida daqui, pois sabia que a sua missão teria que cumprir, anunciar o Salvador para a humanidade, para termos direito a dia à eternidade. Não renuncia a Cristo por dificuldade, por medo, dinheiro, fama ou status, mesmo que custe até a sua vida, mas siga fiel falando a verdade. Não renuncia a Cristo por dificuldade, por medo, dinheiro, fama ou status, mesmo que custe até a sua vida, mas siga fiel falando a verdade. Até a Nínive pregar a minha palavra, mas eles achavam que eles não mereciam a salvação e a graça. Fugiu da presença de Deus, pegou o barco que ia para Tarsis. O medo e o orgulho de Jonas Deus não aceitava. Muito forte aquele lugar. Os marinheiros todos assustados estavam a questionar o porquê ela não se acalmava enquanto eles remavam. E a cada um daqueles homens aos seus deuses começaram a clamar. Estava com Jonas enquanto dormia. O mestre foi até a Jonas para perguntar o que foi que ele havia feito para o mal a ele chegar. Clama teu Deus, se não morreremos, ele pode nos salvar. Aquele mestre, o problema é comigo. Por causa da minha teimosia, vocês correm perigo.
podem me lançar ao mar, com certeza Deus irá livrar. Tenho certeza que essa tempestade Ele irá acalmar. Jonas pagou um preço muito caro, contra o seu Deus ele havia errado. É bem melhor obedecer a Deus do que pagar pelo seu pecado. Ele foi lançado naquele mar, desesperado ele foi orar, engolido por um grande peixe, logo depois ele foi pregar. E quando começou a pregar, muitos dali se arrependeram. Ouviram a pregação de Jonas e muitos se converteram. Jonas pagou um preço muito caro, contra o seu Deus ele havia errado. É bem melhor obedecer a Deus do que pagar pelo seu pecado. Ele foi lançado naquele mar, desesperado ele foi orar, engolido por um grande peixe, logo depois ele foi pregar. E quando começou a pregar, muitos dali se arrependeram. Ouviram a pregação de Jonas e muitos se converteram. Como Daniel eu quero adorar, diante de outros deuses não vou me prostrar. Mesmo sendo oprimido, perseguido e humilhado, mas perante o seu Deus não vou me curvar. Pode até se levantar contra a minha vida, mas eu sei que sem meu Deus não tenho saída. Eu escolho ser fiel e Ele irá me honrar. Mesmo lançado nessa cova, o Senhor vai me livrar. O rei o ordenou para lançá-lo em uma cova. Daniel continuou firme, não vou me contaminar. Sei que seus manjares são muito belos e atraentes, mas confio que o meu Deus irá me salvar. O rei saiu daquele lugar, estava triste, muito abatido. Ele sabia que foi feito mal contra Daniel e os seus ungidos. De manhã cedo ele foi à cova, com a esperança dele estar vivo. Vive o ungido, ileso e salvo, e o nome do Senhor foi engrandecido. O rei saiu daquele lugar, estava triste, muito abatido. Ele sabia que foi feito mal contra Daniel e os seus ungidos. De manhã cedo ele foi à cova, com a esperança dele estar vivo. Vive o ungido, ileso e salvo, e o nome do Senhor foi engrandecido.
Quem era Davi? Era tão pequeno, ninguém via ele ali. Seus irmãos tão grandes, belos e bonitos, pra vencer a guerra eram favoritos. Mas ninguém sabia que em sua vida um chamado ele teria, e que a promessa um dia cumpriria. Usou Samuel para agir naquele dia. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Usou a sua coragem para defender os seus. Valente, forte e corajoso, venceu a guerra e foi vitorioso. Golias, forte e temido, mas perdeu a guerra para um ungido. E hoje não é diferente. Existe algum Golias na vida da gente. Não basta ser apenas crente, tem que ser fiel, amigo e obediente. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Usou a sua coragem para defender os seus. Valente, forte e corajoso, venceu a guerra e foi vitorioso. Golias, forte e temido, mas perdeu a guerra para um ungido. E hoje não é diferente. Existe algum Golias na vida da gente. Não basta ser apenas crente, tem que ser fiel e amigo e obediente. Jó tinha todos os motivos para reclamar. Em meio à prova decidiu confiar, mesmo sabendo que culpa não tinha. E quando foi perdendo seus bens, triste ficou, perguntava pra Deus onde foi que levou, não sabendo ele que Deus lhe provou. Seus amigos lhe questionavam onde estava o pecado, que contra o seu Deus havia errado. Mas Jó, confiante, sofria calado. A sua família ele foi perdendo, e as feridas nele foi crescendo. A sua esposa se desesperou, amaldiçoa esse Deus e morre. Como uma louca assim fala tu, aceitaste o bem com alegria. E quando sobreveio o mal, porque o meu Deus amaldiçoaria. Como uma louca assim fala tu, aceitaste o bem com alegria. E quando sobreveio o mal, porque o meu Deus amaldiçoaria. Seus amigos lhe questionavam onde estava o pecado, que contra o seu Deus havia errado. Mas
Mas Jó confiante sofria calado. Sua família ele foi perdendo e as feridas nele foi crescendo. A sua esposa se desesperou, amaldiçoa esse Deus e morre. Como uma louca assim fala tu, aceitaste o bem com alegria. E quando sobreveio o mal, porque o meu Deus amaldiçoaria. Como uma louca assim fala tu, aceitaste o bem com alegria. Estúdio HLM Music Produções. Gravando ao vivo, Denise Mascarenhas. Só quem passou pelo deserto sabe o preço que ela pagou. São muitas noites de muita escassez, tristeza e dor. Pra quem está longe é tudo muito fácil, ela vai suportar. Não imagina o processo dolorido que ela teve que aguentar. A diferença é que ela tinha um Deus para o guiar. Deus dizendo: filha, vai em frente, você vai atravessar. Não te dou prova além do que você possa suportar. E por isso estou te exaltando, pode glorificar. É a escola do cristão, é nesse tempo que ele pega a comunhão. Deus nos dá prova para ser aprovado, para depois nós termos o aprendizado. Não desanime se está difícil, lembre que Cristo venceu tudo isso. Não ouça o seu inimigo, só lembre que seu alvo é Cristo. O deserto é a escola do cristão, é nesse tempo que ele pega a comunhão. Deus nos dá prova para ser aprovado, para depois nós termos o aprendizado. Não desanime se está difícil, lembre que Cristo venceu tudo isso. Só lembre que seu alvo é Cristo. Faz muito tempo, mas eu me orgulho dos nossos irmãos Paulo, Pedro, Estevão, Lucas e João. O amor e a coragem de pregar a palavra. Eu sei que não era fácil naquele tempo, eles sofriam opressão, mas eram exemplos, anunciavam a palavra a qualquer momento.
adoro ao meu Deus pelo que Ele é. És merecedor de toda honra e glória. Ele é Senhor. Independente de qual seja a luta ou provação, eu adoro ao Deus vivo, pois é digno de exaltação. Não adianta vir com suas teorias, com a ciência, prova ou ideologias. Não acredito em nada que não tenha base, só acredito naquele que morreu um dia. Ele sofreu naquela cruz, veio a morrer. Não é que eu e você venha merecer, é que Ele é amor e veio a sofrer. Renunciou a sua glória pra nos reviver. É gratidão a minha adoração, é o mínimo que eu venho a fazer. Obrigado, meu Jesus, por morrer na cruz e por ter direito ao céu e a minha salvação. É gratidão a minha adoração, é o mínimo que eu venho a fazer. Obrigado, meu Jesus, por morrer na cruz e por ter direito ao céu e a minha salvação. O arrebatamento está chegando, Jesus Cristo está nos chamando. Fiquem alertos, ó igreja, pois o Mestre está voltando. Eu começo a imaginar a grande alegria que será. Ele virá sobre as nuvens e a trombeta vai tocar. Não se distraiam, ó meus irmãos, em breve iremos para Sião, para Nova Jerusalém, cantando juntos uma só canção. Cante, louve e adore ao Senhor e exalte, pois é digno de louvor. Ele é santo, digno de exaltação. Eu louvarei, Ele é a minha salvação. Cante, louve e adore ao Senhor e exalte, pois é digno de louvor. Ele é santo, digno de exaltação. Eu louvarei, Ele é a minha salvação. Fala comigo, por favor, me escuta. Estou correndo perigo, é tão grande a luta. Sei que não me colocou aqui, eu vim sozinho, por isso eu caí. Eu estava em meio à caminhada, mas eu me perdi. Pai, a cruz estava pesada para eu prosseguir. Não vigiei em meio ao caminho, eu me distraí. Saí do trilho que ia para o céu e por isso eu me feri. Estou preso em meio aos
machucada, mas tão arrependida. Prometo ao meu Senhor que eu vou obedecer. Socorre-me, Senhor, estou a perecer. Me ajude a levantar, me faça reviver. Estou tão machucada, mas tão arrependida. Prometo ao meu Senhor que eu vou obedecer. Está voltando, te prepares, ó igreja. Também sei que não é fácil, disso eu tenho certeza. Muitos acham que estão certos, mas terão uma surpresa. No grande dia ficarão. Isso eu tenho. A santidade é a escada do